Honda, um nome que hoje representa velocidade, tecnologia e inovação. Considerada uma das marcas mais valiosas do mundo, mas há um século atrás não era uma marca, era apenas o sobrenome de um jovem sonhador. Em 1922, aos 15 anos, ele varria o chão de uma oficina mecânica, longe de imaginar que um dia seu nome seria gravado nos motores que moveriam o mundo, transformando o mercado de motocicletas e virando um dos maiores nomes do setor automotivo. Mas como ele criou uma das marcas mais valiosas do mundo? Honda Soichiro nasceu em 1906 no Japão, onde o país passava por transformações sociais, com o fim das antigas classes dos samurais e com um novo tipo de patriotismo e identidade nacional, com um exército moderno e uma economia industrializada. Desde cedo, ele era curioso e rebelde. Um dia, ele até falsificou o carimbo do pai, para esconder uma nota ruim na escola. Seu pai era ferreiro, e sua mãe tecia kimonos. Quando tinha 8 anos, ao ver um Ford modelo T, Honda ficou fascinado com a ideia de um veículo se mover sozinho. Essa curiosidade despertou seu interesse pela mecânica e engenharia automobilística. Aos 15 anos, ele deixou a escola e foi para Tóquio trabalhar em uma oficina, que consertava bicicletas e carros. Ele dizia que o cheiro de óleo queimado era o perfume do progresso. Nessa oficina, ele começou limpando e varrendo o chão, mas logo mostrou talento, tinha um olhar afiado para a mecânica e uma persistência fora do comum. E foi aqui que Honda deu o primeiro passo rumo ao seu destino. Em 1923, Honda, aos 16 anos trabalhando como aprendiz na oficina mecânica, ajudou na construção de carros de corrida, que venceu uma corrida no ano seguinte. Isso acabou criando uma paixão pelos esportes motorizados. Trabalhando nessa empresa de reparos automotivos, ele aprendeu não apenas sobre conserto, mas também sobre o lado empresarial do negócio. Com o tempo, Honda começou seus próprios projetos, mas o mundo estava prestes a entrar em colapso. Nos anos 30, ele fundou sua primeira empresa, fabricava anéis de pistão para a Toyota, o que foi um desastre. De 30 mil peças produzidas, só 3 funcionaram. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Seu lema era: aprender é errar, errar é evoluir. Com isso, ele foi estudar metalurgia e engenharia para entender o erro. Aprendeu sozinho fundição e foi na raça corrigir cada erro. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, e durante essa época, sua fábrica e projetos foram bombardeados, não só uma vez, mas 2 vezes. E depois um terremoto destruiu o que restava. Mas adivinha o que ele fez? Reconstruiu tudo de novo. Essa resiliência virou sua marca registrada. Ele dizia: o sucesso é 99% fracasso. Ele vendeu tudo que sobrou para a Toyota e começou do zero. E isso é que chamamos de resiliência. E para a Honda, desistir nunca foi uma opção. E foi justamente depois da guerra que sua genialidade brilhou. O Japão estava com a economia devastada, levando à escassez de matérias-primas como o petróleo. Além disso, também estava sob a ocupação militar dos aliados. O país passava por um período de reconstrução econômica e reformas políticas. Com o Japão devastado no pós-guerra e a gasolina escassa, Honda teve uma ideia maluca. Pegou um motor de gerador militar e adaptou numa bicicleta. Era improviso puro e funcionou. A invenção foi tão prática que todo mundo queria uma. Ele começou a montar vários. Quando a demanda começou a explodir, ele percebeu que iria precisar de uma empresa só para isso. Foi aqui, em 1946, nascia o Honda Technical Research Institute. E 2 anos depois, em 1948, nascia oficialmente a Honda Motor Company. O primeiro modelo de sucesso foi o ciclomotor, chamado de Dream, que significa sonho, de 1949. Esse nome não foi por acaso, era literalmente o sonho de Honda virando realidade. A motocicleta possuía um motor de 2 tempos de 98 cilindradas e 3 cavalos de potência, além de uma transmissão semi-automática de 2 velocidades que podia ser acionada por um pedal. Era considerada tecnologicamente avançada para a época. Em 1955,
a Honda se torna a maior marca de motocicletas do Japão. Logo, a marca inicia suas vendas no exterior pela primeira vez. Em poucos anos, a empresa cresceu tanto que Honda supervisionou a transição das motos para automóveis. Em 1963, a Honda lança a robusta mini caminhonete T360 e o elegante carro esportivo S500, que conquistou o público. Em 1964, a marca entra na Fórmula 1, competindo no Grande Prêmio da Alemanha. E logo no ano seguinte, a Honda consegue sua primeira vitória no México, provando que os engenheiros japoneses podiam bater de frente com os gigantes europeus. シーズン最終戦メキシコグランプリ。これまでの10戦で磨き上げられたホンダの技術を結集して最後のレースに挑む。ギンサーは一度もその座を譲ることなく、監督の中村義雄は本社に優勝報告の電報を打った。Em 1967, a Honda lança o N360, carro urbano com seu motor refrigerado a ar, e isso dá início à história de sucesso da Honda no segmento de carros de passeio. Nos anos 70, o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei do Ar Limpo, que estabelecia limites rigorosos para emissões de veículos. A maioria das montadoras americanas, incluindo a GM, argumentou que seria impossível cumprir os padrões com a tecnologia da época, mas a Honda criou o lendário Honda Civic. Esse foi o primeiro do mundo que passou nas leis de emissões do ar limpo. Além disso, a Honda, para provar que era possível, adaptou sua nova tecnologia no Chevrolet Impala e mostrou que dava para poluir menos e andar mais. Em 1981, a Honda lança o primeiro carro do mundo, com sistema de navegação automotiva baseado em mapas, antes do surgimento dos sistemas de navegação por GPS. Nos anos 80, a Honda queria mais do que ganhar corridas de Fórmula 1. Ela queria vencer os corações, e aí entrou em cena um brasileiro com um capacete amarelo, Ayrton Senna. Esse Grande Prêmio do Japão é um novo motor preparado especialmente pela Honda. É uma evolução do motor atual, algumas modificações, mas é basicamente o mesmo motor, todo cilindro. A Honda fornecia motores para Lotus, e Senna já pilotava com eles, mas a união perfeita veio em 88, com a McLaren Honda. 15 vitórias em 16 corridas. Senna campeão mundial, e a Honda já dominava o mundo. Mas o que pouca gente sabe é que Senna participava do desenvolvimento técnico dos motores. Ele passava horas com os engenheiros, analisando e pedindo ajustes. Os japoneses o chamavam de piloto-engenheiro. E quando a Honda criou o supercarro NSX, foi Senna quem ajudou a afinar o carro. Senna era tão leal à Honda que recusou propostas milionárias da Williams só para continuar com os japoneses. Era respeito, confiança e sonho. A Honda precisava de um herói. Senna precisava de um carro à altura da sua loucura, e juntos criaram uma das eras mais lendárias da Fórmula 1. Soichiro Honda tinha orgulho das cicatrizes, 48 na mão esquerda, e 2 dedos encurtados por acidentes de oficina. Ele dizia: "Essas cicatrizes são minhas medalhas." Ele faleceu em 91, aos 84 anos, mas o legado dele vive em cada motor, em cada curva e em cada sonho movido à coragem. Ele transformou uma bicicleta enferrujada em símbolo de liberdade, transformou a falência em aprendizado e transformou o fracasso em combustível. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like. Até a próxima.